A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, vim trazer uma palavra vinda do coração de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, 2, 3 e 4, que Paulo estava falando aos coríntios para eles permanecer no evangelho que eles tinham anunciado. E assim devemos ser nós devemos permanecer no evangelho que Jesus nos deixou. Tem muitas pessoas acrescentando um fogo estranho, coisas místicas no evangelho, tradições de homens, que não está na palavra de Deus. Então o que Deus fala para nós? Que nós devemos permanecer no evangelho que Jesus Cristo anunciou. Mesmo se apareça um anjo do céu anunciando outro evangelho, nós não devemos aceitar esse evangelho. O único evangelho é o que Jesus nos deixou, é simples, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e através dele nós fomos reconciliados com Deus e nós temos a salvação e a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, 2, 3 e 4. Também vos notifico, irmãos, que o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Então o apóstolo Paulo está falando, permaneça no evangelho que eu anunciei a vocês, porque eu recebi esse evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Não desvie para outro evangelho. Não acrescente outras coisas ao evangelho de Jesus Cristo, permanece nesse evangelho. É que Deus está falando, gente, que nesses últimos dias vai aparecer vários tipos de evangelho. Doutrinas de homem, fogo estranho, coisas que não estão na Bíblia, coisas místicas. Nós devemos permanecer no evangelho que Jesus Cristo nos anunciou. Permaneça no evangelho da verdade. Não dê ouvidos a esse evangelho que pode fazer tudo. Nesse evangelho que é só de amor. Claro, Deus, ele é amor. Mas ele também é justiça e quer que nós obedecemos a sua palavra. Versículo 2 e 3. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como tenho vos anunciado, senão credes em vão. É o que o apóstolo Paulo está falando. Se vocês não permanecerem nesse evangelho que eu anunciei, vocês não vão ser salvos. Porque o único jeito da nossa salvação é através de Jesus Cristo. É através da sua morte e ressurreição na cruz. A gente crê nele, que ele é o unigênito Filho de Deus, que tirou o pecado do mundo. Então o apóstolo Paulo falou, se vocês querem ser salvos, permaneça nesse evangelho. Não deixe ser levado por outras doutrinas que não estão na Bíblia. Porque nessa época também, alguns judeus que tinham se convertido ao evangelho queriam que os gentios se circuncidassem, que os gentios guardassem o sábado. E Paulo falou, não é necessário nisso. Permaneça no evangelho que eu vos anunciei. Na graça de Cristo, que a graça de Cristo, o sangue de Jesus é suficiente. Senão vocês estão crendo em vão. No versículo 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por todos os nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glória a Deus. Por que o apóstolo Paulo está falando? O evangelho que eu anunciei para vocês foi o que eu recebi também. Permaneça nesse evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E que a graça e o sangue de Jesus Cristo é suficiente. Tem tantas pessoas acrescentando símbolos no evangelho que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Vai buscar coisas que fala que trouxe lá de Israel. Não, gente. O nome de Jesus é suficiente. Não creia nesse evangelho que precisa de você segurar um objeto ou ver algo para você crer. Porque a fé, o que é a fé? A fé, a gente crê em algo que a gente não vê, mas que a gente tem certeza que existe. Então não se deixe ser levado por esse evangelho, que são doutrinas de homem, evangelhos que são tradição, que não traz a salvação, que precisa ver algo, que precisa segurar algum objeto para crer, não. O evangelho de Cristo é simples. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E todo que nele crê é salvo e tem a vida eterna. Todo que crê em Jesus e obedece às suas palavras tem a salvação. Permaneça nesse evangelho que Jesus anunciou.